Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário aqui mais uma vez, para dar sequência ao nosso curso de Física 2, voltado para o estudante de Engenharia Elétrica, tá certo? Então, no final da aula passada, a gente mostrou o exemplo, definimos o campo elétrico e mostramos um exemplo de como seria o campo elétrico de um dipolo, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar calculando o campo elétrico de distribuições contínuas, tá certo? O nosso primeiro exemplo seria calcular o campo elétrico de uma linha de cargas, tá certo? Então, calculando o campo elétrico de uma linha de cargas, a gente tem que o campo elétrico produzido por essa linha de carga, ela vai ser do tipo, imaginando que eu vou definir um eixo X e um eixo Y, e esse meu retângulozinho aqui, bem achatadinho, para dizer que ele teoricamente só teria carga no eixo X, tá certo? Seria a minha distribuição de carga contínua, tá? Como é que a gente calcula isso? Para a gente calcular isso, a gente tem que definir o nosso elemento de carga infinitesimal e definir o ponto que a gente quer calcular. O ponto que eu quero calcular é num ponto mediano da nossa barra linear aqui, tá certo? Para facilitar a nossa simetria. E o meu dq, como a distribuição de cargas ela está em uma dimensão, unidimensional, o meu dq ele reduz ao lambda dl. Como o meu dl, o meu comprimento, ele está no eixo x, eu vou chamar de lambda dx, tá ok? E aí, definido o elemento de carga, eu vou calcular o campo de um elemento de carga, definir quem é esse campo do elemento de carga e depois fazer a soma para todos os outros elementos, tá certo? Então, para o meu elemento de campo desse elemento de carga, ele está uma distância do R, tá certo? Está gerando um campo DE. Onde esse R seria o quê? Onde esse DE seria como equivalente ao campo de uma carga pontual. Ou seja, ele é o elemento de campo de um elemento de carga. 1 sobre 4π ε0 dq R ao quadrado, o módulo disso aqui, na direção do vetor R. Onde esse R, esse vetor aqui, ele está em duas dimensões. Então, você tem uma componente em x e uma componente em y. A componente x desse elemento, ele está num sentido contra x. Então, vai ficar menos xi, tá? Porque essa distância daqui para cá é x. Mas em y, ele está na direção de j. Então, ele vai ser mais d, que é a distância desse ponto para a barra, j. Tá certo? Então, você já sabendo o vetor, você consegue saber quem é o vetor e quem é o módulo. Para saber quem é o vetor, basta dividir o vetor pelo módulo. E o módulo é a componente ao quadrado de cada componente ao quadrado tirada a raiz. Então, você sabe quem é o vetor, você pode colocar aqui. E o módulo seria x ao quadrado mais d ao quadrado, tudo elevado ao meio. Beleza? Então, o elemento de campo ele reduz a 4πε0 lambda dx dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Mário, por que 3 meios? De novo, o 3 meios equivale porque com esse meio daqui, com esse ao quadrado, vai ficar com esse r ao quadrado aqui, com esse ao quadrado vai ficar r ao cubo. R ao cubo de r, que é isso daqui, vai ficar 1 meio elevado a 3 meios dá 3 meios. Desculpa. 1 meio elevado a 3 dá 3 meios, beleza? Por isso daqui. E aí você pode decompor esse elemento de campo em uma parte na direção x e uma parte da direção y, tá certo? Esse dx seria esse termo aqui e o meu dy seria esse termo só considerando o d. Tá certo? E aí você conseguiria calcular o campo separadamente, o da direção x e o da direção y, tá certo? Então, para a direção x, basta você integrar o lambda vezes x, tá certo? Dx na direção, dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. No caso aqui, a gente está considerando que a nossa densidade de carga linear ela é constante, né? É uniforme. Ou seja, ela não muda no espaço, ela é a mesma em todos os pontos. Então, ela pode sair na integral, e aí você vai ficar só com a integral de x sobre dx, e é uma integral fácil,
x dx dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Essa integral é fácil de resolver, é uma substituição simples, chamando x ao quadrado mais d ao quadrado de u, e fazendo du, substituindo. Eu estou integrando de menos L a L por simplicidade, né? Como eu escolhi que meu eixo está aqui, no ponto zero, eu estou considerando que o comprimento da minha barra agora, então, ele vai de menos L até L, e o comprimento total dela seria 2L, tá? Você poderia fazer de menos L sobre 2 até L sobre 2, daria no mesmo. Não tem problema. Então, você resolvendo essa integral, a gente reduz que vai ficar o lambda sobre 4πε0, 1 sobre x ao quadrado mais d ao quadrado elevado ao meio, de menos L a L. E você resolvendo essa integral, vai ficar isso daqui, quando o x for L, vai ficar L ao quadrado mais d ao quadrado, elevado a 1 meio. Menos, quando for menos L, mais menos L elevado ao quadrado também dá L ao quadrado. Então, vai ficar isso menos isso, que dá zero. Ou seja, o campo em x ele é zero. E por que ele é zero? Daria para a gente descobrir usando a simetria do problema. Porque para esse elemento de carga, esse elemento de campo, você pode decompor uma parte em x e uma parte em y, beleza? A parte em x ela estaria apontada no nosso exemplo para a esquerda. Mas se você pegasse um elemento de carga simétrico, também a uma distância x, o nosso elemento de campo ele estaria para esse lado de cá. E aí ele estaria também a mesma distância x. E aí você teria uma componente em y e uma componente em x que seria igual a daqui. Então, cada elemento em x ele seria anulado par a par. E aí ó, a gente acha aqui, por isso que o campo no eixo x, na direção x, é zero. Então, esse campo vai ser só uma soma de vetores na direção y. E aí a gente vai ter que resolver qual integral. O EY seria 1 sobre 4π. Aí seria lambda, o d, dividido por x ao quadrado, mais d ao quadrado elevado a 3 meios, integral de menos L a L, tá certo? Essa integral aqui já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente não pode usar a substituição direta, né? Chamar esse daqui de u e fazer o du. Então, nesse caso aqui, eu não vou resolver integral, tá certo? Seria uma integral trigonométrica. E aí eu vou dizer aqui a dica que eu digo para vocês resolverem, tentarem resolver, seria você chamar o nosso x de d tangente de u, tá certo? A nossa substituição seria o x, no lugar de x, colocar d tangente de u. E o nosso dx seria o nosso d secante de u, du. E aí, se você substituir isso aqui vai se reduzir a um integral de cosseno, beleza? Porque você pode usar aqui a integral, isso aqui vai ficar uma secante aqui em cima, e aqui vai ficar uma secante aqui embaixo ao quadrado, e vai ficar então 1 sobre secante, que no final das contas é a integral do cosseno. Então, você vai ter a integral do cosseno, você integrando, e aí você consegue mostrar, e aí eu recomendo que você mostre, que o nosso campo em y ele vai se reduzir a 2 lambda L dividido por 4πε0 d L ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 1 meio, beleza? Isso é o módulo do campo na direção y, tá? O vetor é só colocar aqui. Então, isso seria o campo. Só que quem seria o nosso 2L lambda? Como a nossa densidade de carga é uniforme, então nosso lambda seria a carga total Q dividido pelo comprimento total, que é 2L, como eu estou indo de menos L a L, né? Então, nossa carga seria lambda vezes 2L. Então, você pode reescrever isso daqui como o 2 lambda L como Q, e aí você teria que 4πε0 d L ao quadrado mais d ao quadrado. Esse seria o campo de uma linha de cargas, calculando num ponto médio dessa barra. Beleza? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais simples agora, e ao invés de a gente ter que resolver essa integral, a gente vai usar a simetria do problema, tá certo? Que seria a gente calcular o campo de um anel de cargas no eixo, tá certo? Então, o campo elétrico produzido por um anel de cargas, e a gente vai calcular
no eixo do anel, então tá aqui, ó, o nosso anel. Então tá aqui o nosso anel. E eu quero calcular, ó, no eixo que passa pelo centro da carga, beleza? A ideia é sempre a mesma. Eu vou considerar que esse anel tem um raio Rzão, tá certo? E a ideia é sempre o seguinte, é escrever quem é o elemento de carga e calcular o elemento de campo num ponto, beleza? Então, nosso elemento de carga aqui, ele continua sendo um elemento de carga unidimensional. Qual é a diferença? É que no caso aqui você tem um elemento de arco, né? Porque como não é mais uma linha reta, agora é um arco. Então o nosso daqui continua sendo o lambda ds, só que agora esse comprimento aqui é um arco infinitesimal desse anel. E como é que a gente calcula o arco em circunferência? Então, se a gente quisesse calcular o arco completo, seria o ângulo vezes o raio. Então, o completo seria o ângulo, que é 2π vezes r. Então, o comprimento total seria 2π vezes r. Se eu quero pegar um elemento infinitesimal de arco, seria um ângulo infinitesimal, dφ, vezes o r. Beleza? Então, nosso dq para esse arco seria lambda r dφ. E aí, você tendo o dq, você consegue calcular que o nosso elemento de campo, o módulo, tá certo? Seria dq sobre r ao quadrado. Com dq seria o lambda r dφ. E esse r? Quem seria esse rzinho? Esse rzinho seria a distância do elemento de carga para o ponto que está a uma distância z, tá? Do nosso centro do anel. Então, esse rzinho seria o rzão ao quadrado mais o z ao quadrado, tudo isso é elevado a 1/2. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? E aí você poderia fazer aquele mesmo problema. Como eu estou calculando o módulo, né, para ficar um pouco mais simples, a gente vai usar já a simetria do problema. Por quê? Porque esse problema vai reduzir porque é semelhante ao outro. Para cada elemento de carga, você vai gerar um campo. Nesse caso, estou considerando que a carga é positiva, então o campo seria saindo. Você teria um análogo a esse elemento de carga, gerando um campo para cá, onde você poderia decompor o campo nas direções relevantes, né, perpendiculares, mas elas se anulariam de em pá a pá, restando apenas a componente que estaria na direção Q, Z, tá certo? Então, para esse elemento de campo, você teria esse campo aqui saindo, que eu chamaria de DL', que seria referente a esse elemento de carga. E se você decompor aqui, ele vai ter uma componente em uma direção e o campo do outro estaria em uma direção. E essas direções aqui, que seriam perpendiculares a Z, se anulariam, restando apenas o quê? A contribuição que você teria em Z. Então, para simplificar o problema, você pode muitas vezes usar a simetria. Então, nesse caso, a gente usou a simetria para eliminar as componentes x e y, que seriam 0. E aí restaria a gente apenas calcular a componente z. Então, a gente já sabe qual é a direção do nosso campo final de todo o anel. E aí, quem seria a componente z desse elemento de campo? Esse seria o meu... Tem um ângulo aqui, tá vendo, com um eixo. E aí, esse elemento de campo, que eu vou chamar, essa componente DEZ, ele seria o DEZ, o DE cosseno de θ. Tá certo? Onde quem é o cosseno? O cosseno é fácil a gente descobrir, ó, porque o ângulo está aqui, o ângulo está aqui. Quem seria o cosseno? É o cateto adjacente Z sobre o módulo desse vetor Rzinho aqui. Beleza? Então, substituindo quem é o nosso cosseno e quem é o nosso DE, que a gente já calculou aqui, o nosso DE está aqui. E o nosso cosseno seria o nosso Z adjacente sobre o módulo de R, que é Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 1/2. E aí você já sabe, agora é só resolver essa integral aqui, tá certo? Eu vou só reescrever aqui. Seria 1 sobre 4π ε0 lambda Rz dφ, Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Beleza? Tranquilo? E aí integrando em todo o anel, pegando todas as contribuições de todos os elementos de carga do anel, ficaria 1 sobre 4π ε0. O R, o Rzão, o Zzão, é tudo constante, né? A distância Z não muda para cada
elemento de carga e nem o raio. Então, tudo pode sair da integral. Então, só vai restar a integral de 2φ. E 2φ seria para você percorrer todo o anel. Então, para você percorrer todo o anel, esse 2φ teria que ter uma trajetória de 0 até 2π. Então, essa integral aqui, no final das contas, seria só 2π. O 2π cancelaria com o 4π. Então, você reduziria. E aí, a gente viu que o eixo, o campo em 0, em x e em y seria 0. E aí, a gente reduz a isso daqui. Tá certo? Onde a gente colocou no lugar de lambda, como apareceu 2π, então ficou 2πr seria o comprimento, né? Então, se pegar o total, a nossa carga total seria a integral, e essa integral seria 2π lambda r. Então, eu coloquei esse 2π lambda r como sendo o Q, e aí sobrou o z sobre isso daqui. Então, o nosso campo de um anel no eixo seria QZ na direção K, 4πε0, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, tá certo? No caso em que o z ele seja muito maior do que o raio do disco, ou seja, eu estou muito afastado, é possível mostrar que o campo elétrico ele vai se resumir colocando o r ao quadrado, então isso aqui vai ficar 0, tá? E aí vai ficar z sobre z ao cubo, dá z ao quadrado. E aí, no caso em que o z é muito maior do que r, a gente reduz que o campo elétrico vai ficar q sobre 4πε0 z ao quadrado na direção k, que seria equivalente ao campo de uma carga pontual. Ou seja, mesmo para um anel de disco, para um anel de cargas, para uma distância muito grande, ela se comporta como se fosse uma carga pontual. Beleza? O outro caso limite é você fazer, no caso, o z igual a 0, ou seja, bem no centro do anel. E aí ficaria fácil, porque bem no centro do anel, o z é 0, e aí o 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, no centro desse anel, o campo é 0. Beleza? Tranquilo até aí? Então, eu vou parar por aqui, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai calcular agora o campo produzido por um disco e a gente também vai calcular como é que é o dipolo em um campo elétrico e como é que é a energia potencial de um dipolo, beleza? Se não entendeu, volta. Se não continuar sem entender, me procura, tá? Me procura no arroba Prof. Mário Rocha, ou deixa aí nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Falou, valeu, fui!